Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez aqui para a gente poder trazer mais uma reflexão bíblica da Palavra de Deus. E hoje nós estamos sabendo que tudo que a gente vai falar hoje, tudo está relacionado ao coronavírus. E eu estive pensando mais uma vez, voltada a esse vírus que circulou o mundo todo, o planeta Terra todo, de uma maneira global. E aí eu fiquei pensando relacionado a isso. Meu Deus, a situação, todos os dias você liga a televisão, é aquela mesma ladainha. E nada de solução. É especialista de todos os lados. Cada um traz um comentário, cada um fala uma coisa e não chega a um ponto final. E aí as coisas estão ficando mais difíceis. Empresas fechadas, estabelecimento fechado, pessoas em quarentena, povo preso dentro de casa. O governo tentando fazer alguma coisa, mas não está resolvendo nada. O país, de uma maneira geral, também está tentando fazer e não está resolvendo. Pessoas se contaminando dia por dia, mortes aparecendo e o mundo todo sofrendo. E aqui nós brasileiros passando por situações muito difícil mesmo, porque eu não sei como é que vai ficar, mas aí eu estava aqui meditando na palavra e me veio um texto semelhante a essa situação que está acontecendo, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, a seguir. Eu vou estar dando uma palavra voltado a esse assunto. Não sou perito nisso, mas todos nós temos direito de expressar os nossos pensamentos. E aqui fala o seguinte, livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. E algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto que causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade." O rei respondeu: "Se o Senhor não o socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uva?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos no dia seguinte. E eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." E quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou
as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao povo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou na mesma hora e o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Eliseu respondeu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerás coisa alguma. Ou seja, e havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao encontro, vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. E ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouça, o rei de Israel, contratou os reis dos hititas, dos egípcios, para os atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda e pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então, eu lendo esse texto aqui, eu vejo a parte do extremismo. A parte do extremismo. A parte do extremismo é muito perigoso nesse momento desse vírus, desse coronavírus.
o mundo todo entrar num estado de extremismo, porque a parte de extremismo é muito difícil, é muito complicado essa parte de extremismo, porque se a gente entrar nessa parte de extremismo, fica muito difícil a radicalizar a situação, em outras palavras, radicalizar a situação, colocar a população em prova, colocar o mundo em prova, colocar o povo na tal situação de chegar momento semelhante a esse texto aqui. Aqui nesse texto aqui, nós vemos aqui que houve uma fome em Samaria. Teve esse rei chamado de Ben-Hadad, que cercou a cidade de Samaria. Ninguém entrava e ninguém saía em Samaria. Os comerciantes não podiam vender nada, não podiam abrir as portas para fazer absolutamente nada, porque o rei decretou que não poderia fazer nada, nem comprar, né? Aqui a situação estava difícil. E chegou a situação aqui que as coisas estavam muito a um absurdo. As comidas, acho que as comidas acabou, o alimento acabou, não tinha mais no supermercado, não tinha mais, naquela época, não tinha mais nada para vender, em sentido de alimentação normal. E aqui diz que já passaram a vender cabeça de jumento para comer, e vender esterco de pombo para se alimentar. Olha a situação que chegou a essa cidade de Samaria. O extremismo, o radicalismo, porque não precisaria esse rei aqui cercar a cidade e decretar uma ordem que ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Misericórdia! Olha a situação que ficou aqui a cidade de Samaria. Um momento muito difícil para aquele povo daquela época ali. E olhando para esse texto, pai, parece semelhante ao que nós estamos passando agora com esse vírus do coronavírus. O mundo inteiro está passando por essa situação. Aí é cada um tomando os governantes tomando uma atitude assim, que a gente olhar assim, beleza, está protegendo a nossa vida, o povo vai ficar dentro de casa, protegido contra o coronavírus, as portas dos comércios fechando tudo, o povo não transitar na rua para poder o povo não ser contaminado, beleza, é uma proteção contra as nossas vidas. Mas a outra parte, como é que fica a outra parte? Porque quem tem condição, beleza, vai ficar nas suas casas lá, comendo do bom e do melhor, tem condição para ficar aí até a vida inteira se quiser. E a classe pobre? E os que não têm condição, como é que vai ficar? Que aí não tem condição para comprar mais alimento. Porque se a gente for olhar o texto aqui, aquele povo não tinha mais condição para comprar mais não. Para se alimentar não. Aqui diz o texto que ele já estava aqui comendo a cabeça de jumento naquela época. E custava um absurdo para comprar, quem tinha condição de comprar a cabeça de jumento. E os mais pobres compravam o esterco do pombo. Os ricos compravam a cabeça de jumento, faziam um caldo ali e botavam para dentro. Agora os pobres iam comer esterco de pombo. E os mais extremos dos extremos, que eram os pobres, a pobreza da pobreza, que é o extremismo mesmo, aquele mais pobre lascado, já estava comendo os seus próprios filhos, matando os seus filhos e cozinhando e comendo. Isso eu estou falando que está escrito na Bíblia aqui. Não sou eu aqui não, pensamento meu não. É o que a Bíblia aqui está narrando. Olha a situação do coronavírus aí. O povo preso dentro de casa, tem local que as pessoas ficam presas para não se contaminar, mas é tão estreita a situação, o local é tão assim complicado para se proteger, que acaba se contaminando mais, porque está dentro de uma favela tudo de frente uma com a outra.
lugares que não tem nem como a pessoa ficar dentro de um barraco daquele ali, 40 dias dentro de um barraco daquele apertado, aí falta energia, aí falta água. Como é que vai ficar a situação de um indivíduo desse dentro de um barraco, dentro de um lugar, não sei quantas pessoas para se proteger do coronavírus, aí sem água, sem luz, sem comida? Então, por isso é que eu estou falando que tem que ter um equilíbrio, porque não os nossos governantes vai entrar em um campo de extremismo, colocar um extremismo na vida das pessoas, as pessoas não vão aguentar. Aí daqui mais um dia, se demorar muito sem uma solução, vai aparecer muitos suicídios, as pessoas vão se suicidar, porque não vão aguentar dentro das suas casas presas. Se sair fora, já estão até decretando que vai até prender a pessoa. Os de 60 anos são os idosos, coitados. Como é que fica essa situação, uma pessoa com 60 anos dentro de uma casa? Que aí só são eles lá, os novos não podem nem visitar, porque se de repente eles vão ser contaminados. Então eu pensando que isso pode levar a nossa nação num ponto de extremismo. Os governantes colocar as pessoas dentro de um campo de extremismo, dentro de um campo de radicalismo. E isso não resolve não. Não resolve, porque se resolver, o governo vai ter que dar, não é só cesta básica não. Porque cesta básica não vai tapar a fome de ninguém. Tem que resolver essa situação o mais rápido possível. Quer proteger o povo, então já tem que correr atrás aí da vacina, tem que fazer de tudo para poder ter uma maneira com que a vida das pessoas volte normal. Porque olhando para o cerco de Samaria aqui, demorou muito tempo esse cerco aqui. Aqui diz que demorou muito tempo. Esse rei cercou a cidade e acabou. Ninguém entrava e ninguém saía. E aí as coisas cessou, acabou tudo. Hoje a gente está vendo aí que alguns supermercados já estão ficando raras as coisas dentro, porque o povo está comprando tudo, levando tudo, com medo de passar fome. E aí se esse negócio demorar mais um pouco, como é que vai ser? Será se o governo vai trazer comida para toda a população, nas suas casas, sem precisar ninguém sair de casa? Porque é isso que a gente está vendo aí, se demorar muito. Aí a gente vê só os bancos abertos, lotérica aberta, porque se os bancos estão abertos, as lotéricas abertas, poderia também os comércios estar abertos. Aí o governo é tão sabido porque deixa aí as lotéricas abertas para receber os seus impostos, deixa os bancos abertos aí para receber os seus impostos. E aí, como é que o comerciante, né, o microempreendedor, igual eu e outros, vão sobreviver? As dívidas chegando para pagar, os cobradores na porta para cobrar e você não tem dinheiro para comprar, né? E aí fica uma situação difícil, muito complicada. Então, o meu ponto de vista sobre esse negócio aí, os governantes querem fazer com que todo mundo fique dentro de casa, né? Aí fecha as portas dos comércios, ninguém pode fazer nada, 100% selado, e os que saem agora deram até autoridade para de repente até prender a pessoa ou pagar uma multa. E aí fica muito difícil essa situação para nós, para a população brasileira, nessa forma. Aí as pessoas não vão trabalhar, não tem dinheiro para pagar suas dívidas, as portas de emprego já tá difícil, aí pronto, vai ficar mais difícil para as portas de emprego abrir, e aí o povo vai entrando dentro de um campo de fobia. A pessoa vai entrando, aí aqui no dia tem pessoas aí tomando remédio controlado porque não vai aguentar essa pressão toda. Então os governantes têm que ter mais sabedoria sobre isso aí. Cada governante do seu estado tem que ter sabedoria para poder resolver essa situação, porque se vai prender os povos dentro de casa, se vai fechar as portas dos comércios, se vai fazer A e B isso para proteger o povo, então faça outra parte também. Faça outra parte também e comece a pagar as contas dos povos também. Porque a gente tem dívida para pagar, e como é que fica? Tem que resolver as coisas, e se a gente demorar muito tempo com esse negócio, como é que vai ficar?
Um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como é que vai ficar? Aqui, no sítio de Samaria, você que conhece a Bíblia, pega a Bíblia e vai ler lá em 2 Reis, capítulo 6, até o capítulo 8, conta a história todinha. Até chegar a hora da prosperidade, foi muita taca, né? Muita taca para poder a prosperidade chegar em Samaria. Olhando para isso aqui, para a bênção chegar nas nossas vidas aqui, tanto nós brasileiros como lá fora, meu Deus, ó, tem muita coisa para andar. Eu estou só falando aqui relacionado a nós aqui brasileiros, porque lá fora pode ser que os governantes estão fazendo diferente. Mas aqui estavam fechando tudo, acabando com tudo. Parece um deserto. E aí o povo estão entrando em um estado de medo, de pavor. Quer dizer, que a mensagem do coronavírus está trazendo pavor à nação brasileira. Está trazendo pavor. Então aqueles que estão trazendo as notícias nos seus jornais, nos telejornais, os especialistas na área da saúde, em todas as áreas, que venham trazer uma mensagem diferente, para o povo não entrar em parafuso, porque o povo fica, já amanhece o dia, liga a televisão, só vem mensagem de desesperança para o povo. O povo precisa de uma solução. E aqui nós sabemos, voltado ao texto aqui de 2 Reis, que o povo ali, o rei, o outro rei já estava culpando o profeta Eliseu aqui, que era a culpa de Deus aquela situação. E não era culpa de Deus de jeito nenhum. Aqui, nós brasileiros, ou o mundo, pode ser que já esteja chegando quase a esse extremo. É culpa de Deus. É Deus que está trazendo isso para acabar com o homem, para castigar o homem, para colocar o homem na posição. Beleza? Sabemos que Deus, ele é justo. Pesa as coisas na balança mesmo. Né? Porque o que o homem planta, ele colhe. Então, a gente olhar como que esse vírus surgiu, né? Como que essa situação surgiu. Se você for olhar para o texto aqui, de Samaria, de 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 a seguir, aqui foi o homem que causou essa situação de fome aqui, essa parte de extremismo aqui, essa parte de radicalismo aqui. Eu não sei, se você olhar para o lado do coronavírus, você para e pensa assim, será se esse vírus foi alguém que criou? Né? Será se criaram esse vírus em laboratório para causar esse tumulto todo no mundo inteiro? Por causa da economia, por causa das bolsas de valores, por causa de poder político? Será se foi isso? Isso é humanamente falando? Porque o diabo não foi quem criou. Né? Se for olhar para o texto aqui, não foi o diabo que criou aquela fome lá em Samaria. Não foi Deus que criou. Foi o próprio homem que criou aquela situação. Então, se olhar para o coronavírus, a situação do contexto do coronavírus e contextualizar aqui nesta passagem, dá para entender que o coronavírus foi causa do homem. O homem é quem causou isso, esse vírus. Está aí alastrando o mundo inteiro e trazendo pavor aos corações brasileiros, aos corações do mundo inteiro. Quantas pessoas não já desceu a sepultura e não já morreu? Quer dizer que a vida é tão banal assim? A vida é tão sem valor? Não, nós temos que prestar atenção. As autoridades têm que prestar atenção o que está decretando. Não é só chegar, eu tenho autoridade, eu decreto, e aí sela tudo, acaba tudo e fica o povo tudo apavorado. Não é só decretar, não. Decretar é muito fácil a gente decretar. Ter uma caneta na mão e ir lá decretar é muito fácil. O difícil é resolver o problema. O difícil é resolver o problema e não está resolvendo problema nenhum. Aí decreta 15 dias num lugar que não pode fazer atividade, em outro lá é isso, aí fica, arruma esse tanto de quarentena aí, o povo passar 40 dias dentro de casa preso, sem nenhuma atividade, vai entrar em estado de loucura, devendo, sem ter de onde tirar, só dívida chegando. Como é que vai ser? O governo vai pagar dívida do brasileiro? Eu lhe pergunto,
Vocês, autoridades, vai pagar as dívidas de nós que somos brasileiros? Porque chega água, chega luz, chega internet, chega isso, chega as dívidas que a gente... Como é que fica? Nós que somos empreendedores. Baixa as portas, acabou. E aí, quem tem uma reserva, beleza. Fica de boa. E quem não tem uma reserva, que está no vermelho? Como é que fica a situação? Tudo apavorado. Nenhuma máscara o pessoal não está tendo para usar. Olha como que está a situação, nós aqui brasileiros, em alguns setores, que nem máscara, você vai em todos os lugares, nem máscara para poder a gente se proteger um pouco, não tem para vender. E aí o governo fica decretando tanta coisa, e por que não faz alguma coisa para a população? Vai lá e começa a dar pelo menos máscara para o povo, gratuitamente, porque se não tem nem nas farmácias para comprar, como é que fica a situação? Então a autoridade que quer decretar as coisas, decreta, mas age do outro lado. Começa a distribuir as máscaras para o povo. Nós aqui em Manaus, aqui, já tanto decreto, um decreto atrás do outro, e a gente vê aqui a gente sem proteção de nada. Nem uma máscara não tem nos postos de saúde para dar para a gente. Nem nas farmácias não tem para vender. E nem sei se estão fabricando para distribuir a população amazonense. Aí fica a gente aqui abandonado, a gente se sente abandonado. Só decretando, aeroporto fechando, comércio fechando, ninguém pode transitar na rua. E aí, olhando para o contexto de Samaria aqui, o povo vai passar fome. Passar fome dentro de casa. Aí o cara passar fome dentro de casa, ainda muitos contaminados, ainda o cara está lá com coronavírus, contaminado e ainda passando fome. Como é que fica? Será se a pessoa vai ter uma mentalidade, vai ter uma estrutura psicológica para aguentar? Será se o governo tem uns psicólogos aí? Cadê os psicólogos? Para poder dar uma orientação à população, dar uma palavra à população. É só entrando, está quase entrando num estado de extremismo, um radicalismo nessa situação. Porque aí, se não melhorar, se não tomar uma providência, aqui no contexto de Samaria, o negócio ficou tão feio aqui está o texto aqui, não estou inventando não, estou apenas tentando entender esse rigoriço todo desse coronavírus. Aqui fala, versículo, capítulo 6, capítulo 6 aqui. Você pode ver aqui, ó. A fome durante o cerco de Samaria. Algum tempo depois aí está falando do rei aqui. Aqui fala que alguns estavam comprando cabeça de jumento para comer. Misericórdia. Estava comprando esterco de pombo para comer. E alguns já lá dentro da cidade, estavam matando seus próprios filhos para comer. Olha a situação aqui. E aqui fala de 4 leprosos, que eles falaram assim, beleza, nós já estamos fora da cidade. Estamos fora da cidade, porque os leprosos naquela época, eles eram abandonados fora da cidade, não podiam estar na cidade. De jeito nenhum, era leproso. Aí eles aqui, pensou aqui, bem, se nós estamos aqui fora, contaminados, vamos morrer. Se nós entrarmos também, vamos morrer. De qualquer maneira nós vamos morrer. Então o que nós vamos fazer? Aqui diz o texto. E havia 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros, por que ficamos aqui? Por que ficamos aqui? Esperando a morte. Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Olha a situação que aqui os 4 leprosos estavam. Vamos supor, vamos colocar esses leprosos aqui, como seja alguns que estejam contaminados com coronavírus. Aí eles pensam, se ficarmos aqui dentro de casa nessa situação, vamos morrer. Se sairmos para a rua, também vamos morrer. Então vamos tomar uma atitude radical. Aqui, se for contextualizar dessa forma, muitos não vão aguentar dentro de casa não.
Se o governo fechar o povo dentro de casa, a população dentro de casa por muito tempo, o povo, é como se fosse uma bomba, é como se fosse uma panela de pressão. A qualquer momento isso vai explodir. Pum! O povo não vai aguentar e vai sair todo mundo para fora. É pessoas contaminadas, os que não estão contaminadas, todo mundo vão sair para fora, para a rua. Não vai aguentar muita pressão não. E não tem polícia, não tem governante que vai empatar. Porque a população é muito grande. E aí, se os governos ficar só prendendo o povo aí dentro de casa e não tomar uma solução para resolver essa situação do coronavírus, não vão ficar dentro de casa não. Vão fazer igual esses 4 leprosos aqui. Vão partir para outra. As pessoas que já estão contaminadas já tá mesmo no resto mesmo, não tem mais jeito mesmo. Se ficarmos aqui nós vamos morrer, se nós também sairmos vamos morrer, então vamos partir para a guerra. Se continuar desse jeito. Então nós temos que ter inteligência. E a inteligência é chegar aqui à questão da pessoa do Eliseu. Chegar dentro da mentalidade do Eliseu como um homem de Deus, como um governante que tem a mentalidade de Deus para resolver a situação. Para não entrar no estado de extremismo, a população não entrar nesse campo, porque se entrar, aí a situação vai ficar mais difícil. Porque se prender o povo por muito tempo, o povo não aguenta. O ser humano não foi feito para isolamento, não. Deus não criou o homem para ficar isolado, não. Então, se o homem tenta isolar outro, fica difícil. Não aguenta. Não aguenta não, de maneira nenhuma. Não aguenta porque a gente vê exemplo de tudo aí. Se preso o homem faz as coisas erradas e leva a presa, ele não se conserva lá dentro da prisão. Vira tudo bandido. Se é bandido, se arrebenta logo tudo, acaba com tudo. Isso no sentido de doença, a pessoa está doente e está presa dentro de casa, ele não vai aguentar por muito tempo não. De maneira nenhuma. Então, eu vejo aqui que os governantes têm que ter mais sabedoria. Vai ter que buscar a sabedoria de Deus. Dependendo do seu credo religioso, se você é crente, se não é, seja o que for, vai ter que partir para o lado de Deus, vai ter que dobrar os seus joelhos, vai ter que buscar a solução do céu, para que Deus possa resolver essa situação. Porque se ficar só buscando sabedoria terrena, só sabedoria humana, dentro da ciência, né, não vai resolver não, porque a ciência só vai arrumar a solução quando Deus abrir o entendimento, quando Deus mandar lá do céu a resposta para ele. Pode ser que Deus até já decretou a vitória, porque eu sei que vai acontecer. Se a gente for pelo texto aqui de Samaria, não durou muito tempo, mas a prosperidade chegou em Samaria. Quer dizer, a normalidade chegou de novo, tudo voltou normal. Então, se nós brasileiros estamos passando por essa situação aqui, nesse sentido, fazendo uma semelhança com Samaria, vai chegar a hora do conserto, de tudo voltar normal. Mas tem que levantar alguém com sabedoria, que paga o preço. Porque aqui Deus entrou em ação. Deus entrou em ação para terminar aquela situação ali de Samaria. Aqui, no mundo inteiro, Deus vai entrar em ação. Deus está esperando que o homem se volte para Ele e busca socorro nele. O povo está buscando socorro nos especialistas, na medicina, estão buscando socorro na saúde, estão buscando socorro na ciência, estão buscando socorro de todos os lados, mas está esquecendo de buscar socorro no dono da ciência, no dono da sabedoria, no que conhece tudo que está acontecendo. Mas quem é, pastor Essa? Você já está com coisa de religião. Futebol e religião ninguém se discute. Eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando aqui de inteligência. Se o problema é universal, então o homem, no sentido universalmente falando, os governantes, no sentido universal, tem que se voltar para Deus e buscar a solução dele, porque ele vai dar o antídoto para poder vacinar todo mundo e todo mundo ficar livre desse antivírus aí, livre desse coronavírus aí, como aqui aconteceu em Samaria, que Deus teve que trazer uma situação ali para poder destruir todo esse exército que estava provocando essa fome aqui em Samaria. Se você ler o texto todo, você vai ver.
e Samaria voltou ao normal. Então, para o Brasil voltar ao normal e o mundo inteiro voltar ao normal, as autoridades que Deus constituiu, porque só é autoridade porque Deus constituiu. A Bíblia fala que nenhuma autoridade foi dada se não veio de Deus. E nós, como cidadão terreno, devemos obedecer às autoridades que foi constituída por Deus. Mas se as autoridades entrar nesse campo de extremismo, nós brasileiros e como o mundo inteiro vamos sofrer muito, vai descer muita gente à sepultura, que não deveria descer. Só apenas usar sabedoria. Começa a distribuir máscara para todo mundo aí, a máscara que seja preparada especificamente para esse vírus que está correndo. Os que já estão contaminados vão ficar lá em tratamento. Os que não estão, partir para a vida normal. Partir para a vida normal. Porque aí se ficar desse jeito fica difícil. Porque se voltar para a vida normal, fazer as suas atividades como estão fazendo, todo mundo com proteção, vão estar guardados. Não vai acontecer tanta coisa assim. E os governantes buscar solução, buscar Deus, todo mundo buscar Deus, buscar a solução do céu que Deus vai dar. E aí todo mundo vai ser sarado, o coronavírus vai sair de cena e toda a nação brasileira volta normal e o mundo inteiro volta normal. E acabou, todo mundo na sua vida normal. Mas precisa que os governantes, todas as autoridades, façam a coisa correta para não levar o povo a pânico. Porque eu percebo isso, eu fico assistindo o jornal aí de manhã e vejo que o povo está tudo apavorado. Você olha para o rosto do povo, para a face do povo, o povo está tudo com a face assim, apavorando, tudo com a face assim, com espanto. Por quê? Porque o que estão transmitindo nos jornais, nos telejornais, estão trazendo pânico para o povo. Tem que trazer uma mensagem diferente voltar desse coronavírus aí. Tem que dar uma solução mais rápido possível para a população brasileira e para o mundo inteiro, porque nós o povo não vão aguentar. Todo dia só é notícia ruim, morreu não sei quanto, o coronavírus, fechou o comércio, isolou isso, isolou. Daqui mais um dia como é que vai ficar? Se continuar, vai isolar tudo? Vai parar tudo? Aí fica difícil para a gente viver. Como é que vai viver? Acabou o mundo? Não, as autoridades vão ter que se virar, porque Deus constituiu a autoridade para eles exercer o cargo, para eles honrar aquilo que exercem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você que é autoridade, que é cristã, você que conhece a Bíblia, corre para a Bíblia. E você que também não conhece, corre, faz alguma coisa, mas essa situação precisa ser resolvida o mais rápido possível, para poder a nossa vida voltar normal, o trabalho, abrir as portas do comércio e vender, tudo voltar normal. O que eu vejo aqui, eu não sei se os pensam da mesma forma. A solução de toda essa situação só vem da pessoa de Deus. A ciência não vai resolver, porque a ciência só recebe aquilo que Deus revela na mente dos cientistas, na mente do médico. O médico é uma benção, toda a parte da saúde é uma benção, mas tudo vem de Deus. Deus é quem dá inteligência para eles criar os remédios, criar as vacinas, fazer tudo. Se Deus não der inteligência ao homem, o homem não vai fazer nada, absolutamente nada. Então o homem nesse momento que nós estamos passando, o homem tem que tirar a vaidade de lado, tem que tirar seus pontos de vista de lado e partir para Deus, partir para o Senhor, buscar a solução do céu, porque com certeza Deus vai dar a solução e aí todo mundo vai voltar ao normal, suas vidas normal. Porque muitos já estão achando que já é o apocalipse. Não é o apocalipse não, meu filho, ainda não, de maneira nenhuma. E esse vírus aí não foi Deus que criou não, esse vírus aí também não foi o diabo que criou não, esse vírus aí veio dentro do sistema do homem, dentro do sistema humano foi criado isso aí. E aí veio toda essa situação. A fome de Samaria, não foi o diabo que trouxe não, a fome em Samaria não. Não foi Deus que trouxe a fome lá em Samaria não. Foi o homem que provocou a fome em Samaria, de fazer com que os familiares matassem seus próprios filhos para comer. E outros
comprarem cabeça de jumento para comer, e outros comprar esterco de pão para comer. Olha a situação que chegou lá. Então, Deus ele não quer que chegue esse extremo aqui no Brasil, não. Né? Esse extremo não. O pessoal aqui já estava usando aqui como cabala, aqui pessoal que como humano. Misericórdia. Aqui se chegar um extremo dele vai acabar tudo, o povo vai entrar em extremo de outra situação. Pode entrar em outras situações extremistas. E isso não é a vontade de Deus. As igrejas fechou as portas, né? As autoridades mandaram a fechar tudo, até as igrejas que poderiam estar de porta aberta para trazer uma palavra ali de ânimo, para socorrer alguém, fechou tudo. Inativo, só fazendo os seus programas online. Como eu estou aqui tentando trazer uma mensagem aqui, são 22 horas e 56 minutos, uma reflexão, 40 minutos de reflexão, para que alguém ouça e veja esse vídeo, esse apelo aqui, essa reflexão baseada na palavra, e mude a maneira de pensar. Mude a maneira de pensar, seja inteligente, autoridade. Seja inteligente, não é só decretar as coisas não, não é só fechar não, isolar as coisas não, seja inteligente. Porque se todo mundo se fechar dentro de casa, não vai resolver nada não. Porque se esse vírus, se ele vier no vento, pode fechar a porta do jeito que quiser. Vai entrar pelas paredes, vai entrar pelas portas e vai contaminar todo mundo. Não é só no tossir, não é só no falar, na saliva não. Tem que observar. Ei, você tem que ter inteligência. Ou abre os olhos. Usa a cabeça. Vocês que são autoridade, usa a cabeça, usa o juízo, usa o cérebro. Se esse vírus vier pelo vento, mesmo as pessoas dentro de casa, não vão ser contaminadas. Então a solução não é essa não. A solução, é claro que você vai ajudar um pouquinho, mas não vai resolver toda a situação. A pessoa ficar em quarentena ali até ser curado, não. Tem que trazer proteção sobre o povo, trazer equipamento de segurança sobre o povo, distribuir gratuitamente, sem ninguém pagar nada. Isso é que vai amenizar a situação e particular de Deus. Não adianta tentar resolver essas coisas com sabedoria humana, que não vai resolver não. E quanto o homem, no sentido universalmente falar, não se voltar para Deus e começar a orar, você que ora, ora, você que reza, reza, faça as suas Ave Maria, faça alguma coisa. Mas você vai ter que se expressar para Deus da forma que você sabe. Para que Deus possa olhar do alto céu e sarar a nação brasileira e sarar a terra. E nós voltar ao estado normal até chegar o tempo que Deus vai ter que fazer esses acertos. Mas não é ainda o momento. Não é o fim ainda. Não é o apocalipse ainda. Não é Mateus 25 ainda. Não, aqui foi o homem que criou essa situação. Não foi o diabo que criou e nem foi Deus que criou. Agora, que Deus está permitindo que isso permaneça um pouquinho de tempo para que o homem se volte para ele, aí beleza, eu concordo. Mas Deus não criou vírus para apavorar ninguém, o diabo também não criou, aí provavelmente veio a situação do homem se a gente olhar pelo texto que está aqui. Porque o texto em Samaria, quem provocou a fome em Samaria foi aquele rei aqui. E para resolver aquela situação, o rei teve que morrer. O rei aqui teve que morrer. E esse rei aqui morreu, que trouxe essa situação. Então, para acabar essa situação do coronavírus, o coronavírus precisa morrer. Precisa ter um remédio para matar o coronavírus. E esse remédio que vai matar esse vírus chamado coronavírus é o homem se arrepender. É o homem se quebrantar perante Deus. Esse é o antídoto. Deus só está esperando o homem se voltar para ele. Deus só está esperando que as autoridades acordem e voltem, olha para o céu, que o socorro vem lá e Deus vai dar o socorro para que isso se resolva. Se resolva o mais rápido possível. Não tente resolver isso aí de outra maneira que não vai resolver não. Quando a ciência descobrir a maneira certa que tem que fazer a vacina, é porque Deus deu. É porque o Senhor deu. Então a gente vê que o povo está quebrantado. Estão se quebrantando, mas Deus quer mais que não se quebranta.
e se volta um pouco para ele. Deus quer acordar o povo, Deus está permitindo que isso acontecesse mesmo, que o homem formasse isso, para que também até o próprio homem saber que eles são limitados. Ele cria o problema e não sabe resolver. Então que isso foi criado de uma forma de tanta coisa que o homem joga no planeta Terra, de tanta situação como não joga, que pensa que não tem uma colheita. O que nós plantamos, colhemos. O planeta Terra se tornou tão pequeno, tão pequenininho, através desse coronavírus aí, que o mundo ficou pequeno. Então, para terminar minha reflexão aqui, volte para o Senhor, busque o socorro do céu, seja qual for o seu credo religioso, seja qual a sua raça, cor, amarelo, branco, seja qual for, se volte para Ele, para Deus trazer essa solução sobre o planeta Terra, porque com certeza vai chegar a solução, porque aqui em Samaria Deus entrou em ação para poder acabar aquela situação. Lê o texto, você vai ler capítulo 6 de 2 Reis, depois você vai ler o capítulo 7 de 2 Reis, depois você vai ler o capítulo 8 de 2 Reis, foi entrou aonde chegou a prosperidade em Samaria. Então demorou um pouco, por causa da dureza da situação do homem naquela época ali. E hoje, se o homem ficar com o coração duro, sem querer entender o que está acontecendo, a situação vai se alartar mais ainda, vai chegar mais, a coisa vai ficar extrema mesmo. Então, em nome de Jesus, a autoridade, mais uma vez, vocês que são autoridade, antes de vocês decretar alguma coisa, pense mais um pouco do que vocês estão transmitindo para nós brasileiros, porque eu vejo pânico, Parece aqueles filmes de terror, só faltou o Jack com aquela serra elétrica serrando todo mundo, só faltou isso, porque o povo está vendo isso. Se você entrevistar, fazer uma pesquisa aqui no Brasil, o que o brasileiro está vendo, na forma que estão se expressando, as autoridades estão se expressando, os jornais estão se expressando, todo mundo vai ver. É um filme de terror isso aí. Todo mundo vai dizer, isso é terror. A gente está se sentindo inseguro. Transmita uma mensagem diferente para nós. Mesmo que a coisa é real, mas transmita de uma forma diferente, para que a gente sossegue mais o nosso coração. Porque não fica difícil. Tá bom? Que Deus abençoe. Shalom. Obrigado. E você compartilha esse vídeo aí. Eu tenho certeza que pode ser que até as autoridades vai ver esse vídeo aí. E aí eu não sei o que eles vão pensar daqui da pessoa do pastor Edson. Eu sei que eu me expressei o que estava dentro de mim, o meu sentimento, o que eu estou sentindo. E eu sei que muitos estão sentindo a mesma coisa, mas eu não sei se muitos já fizeram um vídeo dessa forma. Eu estou me expressando o que eu estou sentindo. E muitos estão sentindo a mesma coisa que eu estou sentindo, mas não tem coragem de se expressar. E eu me expressei aqui, em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia da nação brasileira e do mundo inteiro. Que isso venha a passar mais rápido possível, em nome de Jesus.